Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Daniel, pela graça de Deus sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão e gostaria de hoje convidar você para que nós estudemos a lição de número 7 da nossa EBD no terceiro trimestre de 2020. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, porque todas as semanas eu estou trazendo uma nova aula de nossa EBD e vem muito conteúdo bom pela frente. Então se inscreva neste canal, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe esta aula com outras pessoas. Agora vamos para a nossa aula. O tema da nossa lição de hoje diz o seguinte: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nosso texto áureo, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo de número 2, versículos 52 a 69, capítulo 4, versículos 2 e 3 e capítulo 6, versículos 2 a 4. Peço que você faça essa leitura em sua casa, em sua Bíblia, com calma, leia e releia para que você compreenda melhor. Nós iremos já começar os nossos pontos da nossa aula de hoje. Bem, todos nós sabemos que o povo de Deus deve ser um povo separado do pecado. O Senhor não tolera, não aprova um povo que ande em mistura com os povos do mundo, um povo que ande em julgo desigual com os infiéis. Em toda a Bíblia, nós vemos este imperativo do Senhor nosso Deus. Ele falou isso para o povo de Israel e de forma semelhante, ele trata isto com a igreja também no Novo Testamento. Nós somos exortados pelo Senhor a sermos um povo santo, a sermos um povo que se separe do pecado. É exatamente deste assunto que a nossa lição de hoje vai tratar. O nosso primeiro ponto traz o seguinte: somente os judeus retornariam a Judá. E aqui nós encontramos quais foram os critérios utilizados pela liderança dos judeus no período do regresso do cativeiro babilônico para que uma pessoa fosse considerada de fato um judeu puro com condições de voltar para a terra de Jerusalém. Eles tiveram algumas condições para que não houvesse mistura na Terra Santa, para que não houvesse filhos descendentes de mistura de povos ali na Terra Santa. E nós vamos encontrar como eles trataram essa situação. A nossa lição diz o seguinte: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, inclusive filhos de sacerdotes, que não conseguiram provar, através de suas genealogias, que de fato faziam parte da linhagem pura de Jerusalém, de Judá. Ou seja, o critério era utilizado para que fosse determinado quem de fato é de Judá, quem de fato é do povo de Deus, de quem não é. Mesmo quem fosse apenas fruto de uma mistura entre um judeu e uma não judia, ou vice-versa, não poderia fazer parte deste povo que regressaria para habitar a terra de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Alguns instantes atrás eu disse o número de pessoas que foram retiradas, que não puderam passar nessa primeira triagem para voltarem para Jerusalém. Eu quero perguntar para você, quantas pessoas foram reprovadas
nessa primeira triagem? Deixe sua resposta nos comentários aqui abaixo, eu vou ler com muito carinho e vou responder você. O que nós aprendemos com essa situação é que Deus não aceita a mistura de seu povo com os povos do mundo. Deus deseja que nós sejamos um povo santo. Esse seu desejo também era aplicado ao povo de Israel, ao povo de Judá. Eles deveriam ser um povo santo. Sobre este ponto, a lição traz algo bem interessante, eu gostaria de compartilhar com você. Não é lucro, e sim prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. O que nós aprendemos com isso é que Deus está interessado em nossa verdadeira conversão. Ele não deseja que nós estejamos diante da sua casa, diante do seu povo, com o coração ainda dominado pelas obras da carne, mas Ele espera e deseja que nós sejamos verdadeiramente nascidos de novo, porque claro que Ele se interessa pela quantidade, Ele quer salvar a todos, mas Ele não faz isso em detrimento da qualidade. Ele deseja que esses todos sejam verdadeiramente convertidos pelo seu Espírito. Chegando agora ao nosso segundo ponto, nós encontramos o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Nós vimos isso em lições anteriores, mas a lição nova agora traz uma nova ênfase a respeito desse assunto. Nós temos aqui alguns subpontos. O primeiro diz o seguinte: quem eram os samaritanos? E eu creio que você sabe bem quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram fruto de uma mistura de raças. Quando a Assíria venceu o reino do norte, as 10 tribos de Israel, por volta do ano 721 a.C., e os levou cativos para o seu reino, para a Assíria, o rei trouxe povos de outras nações, de nações pagãs, para o reino do norte. E essa mistura desses povos foi que deu origem ao povo samaritano. Posteriormente, o rei da Assíria enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar a lei do Senhor para esses povos que habitavam Samaria, esses povos pagãos, e o que originou o povo de Samaria, sendo que eles conheciam ao Deus de Israel, ao Deus da Torá, mas também serviam aos seus falsos deuses. Os samaritanos, então, eram um povo idólatra, um povo que adorava aos seus deuses e tentava adorar a Deus, sendo que essa adoração o Senhor não recebe. O segundo subponto nos faz lembrar do momento em que os samaritanos ofereceram ajuda, primeiramente a Esdras, quando da reedificação do templo, o lançamento dos alicerces, a construção do templo, eles ofereceram ajuda a Esdras, posteriormente a Neemias também, mas esses líderes não aceitaram essa ajuda falaciosa que foi oferecida pelos samaritanos. Na verdade, eles já imaginavam, pelo discernimento dado pelo Senhor, que por trás dessa ajuda oferecida havia um plano maligno, um plano que não era de acordo com os planos do Senhor. Por causa disso, a ajuda foi recusada. E aqui nós temos uma grande lição. Nós não precisamos da ajuda de povos dessa terra para fazermos a obra de Deus. Não precisamos sequer da ajuda de políticos que se aproximam do povo de Deus, que se aproximam da igreja, principalmente nesse período em que nós estamos, oferecendo sua ajuda, seu ombro amigo, quando nós, na verdade, sabemos que estão oferecendo hoje uma ajuda em uma construção, uma ajuda em uma obra missionária, mas estão esperando uma aliança em troca e Deus não se agrada dessas alianças. O povo de Deus deve ser um povo santo. O povo de Deus deve ser um povo íntegro.
Senhor. O povo de Deus deve ser voltado somente a Ele. Nós, igreja, dependemos dele para que o seu nome seja glorificado. Não dependemos de braço do homem, não dependemos de bens do homem. O Deus a quem a igreja serve é o dono da prata e do ouro. Quando Ele quer, Ele abre as portas. Quando nós oramos, buscamos e Ele assim quer, Ele faz acontecer. Ele usa quem quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Uma vez que essa ajuda foi recusada pela liderança dos judeus, o terceiro subponto diz que os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. A estratégia agora mudou. Não conseguiram se infiltrar no meio deles através dessa falsa ajuda e agora então tentaram se infiltrar se aparentando. Como? Dando suas filhas e filhos em casamento e assim trazendo os judeus para a sua própria família. Tentaram se aparentar com o povo judeu. Mais detalhes a respeito desse assunto nós iremos tratar na lição de número 12 desta mesma revista. O nosso quarto subponto vai nos mostrar então que os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Aí nós observamos a real intenção dos samaritanos. Não era ajudá-los, não era tornarem-se uma mesma família, mas era de fato prejudicar a obra de Deus. A letra A desse quarto subponto mostra que os samaritanos tinham inveja dos judeus, porque antes do retorno do cativeiro babilônico, os samaritanos meio que dominavam aquela região, estavam no comando daquela situação. Quando o povo de Judá chegou, os samaritanos começaram a se sentir ameaçados. Sentiram então inveja desse povo. E aí eles tentaram se associar ao povo judeu para que eles gozassem dos mesmos privilégios que o povo estava gozando. O rei havia permitido o regresso do povo, dado concessão de materiais. O povo estava desfrutando de benefícios por causa da boa mão de Deus sobre eles. Então os samaritanos pensaram em se envolver com eles para de alguma forma também alcançar algum benefício. Quando os judeus também negam isso, eles se tornam inimigos dos judeus. Chegando agora ao nosso terceiro ponto, nós lemos o seguinte: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Ele exige que nós sejamos santos. Ele exigiu isso de Israel, exige isso da igreja, exige isso de mim e de você. Vamos continuar. Aqui nós temos alguns subpontos. O primeiro subponto diz o seguinte: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Quando eles regressaram do cativeiro, haviam sentido na pele as consequências da desobediência, as consequências da idolatria, haviam sentido o peso da mão do Senhor e o quanto o Senhor é zeloso. E agora, quando voltaram de lá, se abstiveram de toda forma de idolatria e viveram uma vida agora restaurada na presença do Senhor. O segundo subponto diz que quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eis aí a condição para que nós experimentemos as maravilhas de Deus, a nossa santificação. Quando nós somos santos, nos santificamos na presença do Senhor, nós experimentamos as maravilhas de Deus. Pare para pensar. Se a tua vida hoje é uma sequidão espiritual, se a tua igreja local é uma sequidão espiritual, ore a Deus. Pode ser que haja um pecado escondido em tua vida, algo que você não confessou. Pode ser que a tua comunidade local esteja enfraquecida pelo pecado, porque quando o povo se santifica, quando o povo busca a Deus, o Senhor opera maravilhas
no meio do povo. O terceiro subponto traz ainda a história de Josué, de quando o Senhor enviou o seu anjo para visitar o acampamento dos israelitas. Josué se dirige ao anjo e diz: "Que diz meu Senhor ao seu servo?" E a resposta é a seguinte: "Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa." Que maravilha! O Senhor se manifestou na figura daquele anjo e por causa da glória do Senhor, aquele local se tornou santo. E a atitude de Josué deveria ser se santificar para estar ali na presença de Deus. Que sejamos assim, que a nossa vida seja uma vida de santidade, que estejamos plenamente entregues nas mãos do Senhor. O quarto subponto nos lembra da história de quando Josué e Israel foram derrotados pela pequena cidade de Ai. E nós sabemos muito bem que isso aconteceu porque havia pecado no meio do povo. Como você conhece a Bíblia Sagrada, conhece a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que a Bíblia nos mostra os pontos positivos e negativos do povo de Israel e nos mostra então que eles perderam a batalha para uma pequena cidade, porque um homem chamado Acã havia pecado contra o Senhor e trouxe maldição para todo o povo. Oremos para que nós não estejamos como Acã, trazendo maldição, estorvo e atrapalho para o reino, mas que sejamos varões santificados, que sejamos servos de Deus santificados em sua presença. Nosso quarto ponto da nossa lição diz o seguinte: devemos manter uma vida de separação do mal. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Por que é que Deus deseja que nós, seu povo, tenhamos uma vida de santificação? Responda aqui nos comentários e eu vou ler com muito carinho e vou responder a você. Pois bem, dentro do nosso quarto ponto, nós encontramos o primeiro subponto. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Mesmo sendo pressionados, acusados, caluniados, perseguidos, eles não se uniram aos samaritanos. Permaneceram assim, e assim o Senhor os abençoou. O templo foi reconstruído, as portas e os muros da cidade foram reconstruídos, o povo tornou a ser o povo de Israel, obteve a sua nacionalidade, podemos dizer assim, obteve a sua restauração, porque não se envolveu com a idolatria de Samaria. Agora a lição, no nosso segundo subponto do quarto ponto, traz alguns exemplos de alguns textos bíblicos bem interessantes que tratam a respeito dessa mistura entre o povo de Deus e os ímpios. Observe isso. A letra A traz uma fala do salmista Asaf, no Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf não entendia, até que aprofundou a sua comunhão com o Senhor, ele entendeu que sim, vale a pena uma vida de santidade. Ainda que aos nossos olhos seja difícil, ainda que aos nossos olhos não esteja valendo a pena, mas vale muito a pena sim vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida de santificação. O segundo exemplo está no livro de Malaquias. Malaquias responde aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Nós seremos particular tesouro do Senhor se nós o servirmos.
O nosso terceiro subponto diz o seguinte: devemos viver conforme a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que essa vontade é a nossa santificação. Na palavra de Deus, nós encontramos a vontade dele para nós. A vontade dele está revelada na Bíblia Sagrada. E essa vontade é que eu e você sejamos parecidos com Cristo, tenhamos uma vida de santificação. E o nosso quarto subponto, dentro do quarto ponto, traz o seguinte: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Quando nós vivemos conforme a vontade do Senhor, nós somos abençoados por Ele e não seremos reprovados no grande dia da sua vinda. Então lembre sempre disso. Vale a pena viver segundo a vontade do Senhor. Vale a pena ter uma vida de santidade. Vale a pena sermos menosprezados pelo mundo, mas agradarmos ao coração do Senhor. Vale a pena. Se pudéssemos resumir essa lição em uma frase, nós resumiríamos da seguinte forma: santidade ao Senhor. Se essa lição abençoa a tua vida, eu te convido a se inscrever no canal, te convido a deixar o seu like, a escrever nos comentários o que você aprendeu nessa aula e a compartilhar essa aula com outras pessoas. Nós nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.